Oi pessoal, aqui é Monique Urbanjos e nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar os vernizes nacional da marca Real Reborn. E sua fórmula foi desenvolvida com os mesmos padrões internacionais como a da conhecida Genesis Paint. E ela é compatível tanto com Genesis como nacional também. Começando aqui pelo Thick Medium 3D. Ele serve para dar um efeito de pele, como se fosse poros. Também gosto de fazer efeito de sobrancelha 3D e toda a textura de pele. Aqui nós temos o Satin Varnish. O Satin Varnish, além de ele proteger a sua pintura, ele vai dar um efeito de pele acetinada. Então, é um leve brilho, mas nada excessivo. Na sequência, nós temos o Matte Varnish. Ele também protege a sua pintura, porém ele dá um efeito mate, para artistas que gostam aí de um efeito mais fosco de pele de bebê. E aqui o Tinning Medium, que serve tanto para diluir as tintas, como também todos os nossos vernizes. Eu gosto de trabalhar eles em conjunto. E o que eu vou fazer agora é mostrar como eu utilizo. Vou precisar de um ramequim ou um pires de porcelana, diluente líquido, pode ser o EcoSolve, pode ser da Gato Preto, e vou colocar uma pipeta de 3 ml inicialmente. Vou iniciar com o Satin Varnish, aquele que dá um brilho acetinado de pele no nosso bebê. Eu vou pegar um palito de sorvete, que eu gosto de usar como referência, e vou colocar só a pontinha desta forma assim, veja. E vou colocar aqui no cantinho do meu godê, do meu ramequim. Agora, eu vou utilizar o Thick Medium, que é o que vai dar um efeito 3D de poros, nesse caso aqui da nossa selagem. Eu vou pegar a mesma quantidade e vou colocar aqui do lado do satin. Agora, para dar um equilíbrio, eu vou colocar o Matte Varnish, porém eu vou colocar numa quantidade menor, praticamente a metade do que eu coloquei, tanto do satin como do Thick Medium. E por fim, nós vamos colocar o Tinning Medium para poder aí diluir esses vernizes e ficar de uma forma bem homogênea. Eu gosto de colocar a quantidade de 2 a 3 vezes a pontinha ali do meu palito de sorvete, desta forma, veja. Uma vez, 2 vezes e mais um pouquinho, ó. Vou tirar um pouco aqui. Essa quantidade é o suficiente. E vou misturar. Veja que já tem o diluente ali líquido, para que fique realmente uma mistura bem suave. Você pode ou não acrescentar o diluente líquido, mas eu sugiro para que você tenha uma película protetora suave. Então, ela vai ter um equilíbrio, ela vai ter uma textura de pele, ela vai ter um leve brilho acetinado, porém, a gente utilizou o mate também para dar um equilíbrio e o tinning aí para estar fazendo essa mistura. Desta forma, você consegue ter uma pintura selada, um efeito bonito de pele e que não fique com aspecto áspero ou grosseiro. Com o pincel de cerdas macias que eu uso para aplicar a textura no vinil, eu vou misturar mais um pouquinho até que ele fique bem homogêneo, olha só. Você pode adicionar um pouquinho mais de diluente líquido se você desejar, mas eu gosto desta textura atual e é assim que eu utilizo nas minhas criações. Eu vou fazer a demonstração de como eu aplico e vou fazer uma demonstração atrás, na parte de trás, para poder sentir como tá essa textura e também a gente tem um comparativo depois. Vou aplicar aqui nessa parte de trás, desta forma, não precisa carregar muito o pincel. Vou passar desta forma assim, ó, espalhando bem. E na sequência, eu vou utilizar um batedor de espuma. Eu gosto dele porque ele tem um tamanho excelente e ele tem um aspecto que vai deixar os poros bem evidentes, ó. Já é possível ver ali a texturinha dos poros. Você pode utilizar também a esponja triangular, mas particularmente eu gosto muito dessa, porque ela é mais eficiente, mais prática e o resultado, sem dúvida, fica muito melhor. Agora eu vou passar uma dica para vocês muito legal que eu sempre utilizo nos meus bebês. Você pode acrescentar cores na sua mistura para dar ali um efeito, seja neutralizador, final de pele ou até mesmo uma outra tonalidade. Eu gosto muito de utilizar o Sap Green na minha mistura. Eu coloco bem pouquinho mesmo para ficar uma cor bem translúcida. E ele dá um efeito ali de pele meio oliva. Muitas artistas internacionais gostam dessa cor, porque fica uma cor incrível. Além de neutralizar todo o trabalho de cores, nós utilizamos muitos tons vermelhos, muitas cores quentes durante o processo. Então, eu gosto muito de utilizar essa cor, que além de
proteger a nossa pintura com os vernizes. Quando eu acrescento ela, ela ainda dá um toque, assim, fantástico, incrível, que muitas pessoas, quando olham o bebê, ficam realmente impressionadas com esse toque final, esse toque mágico que fica aí nessa parte de finalização do bebê. Misturado, eu vou aplicar no bebê. Você pode também adicionar aqui um pouquinho mais do diluente líquido, tá? Então, se você quer aquela textura mais suave, que não fique grossa, você pode acrescentar ou simplesmente continuar com essa mesma textura. Eu vou pegar aqui e vou fazer metade só do bebê, para vocês terem o comparativo. Eu vou tirar bem o excesso e vou aplicar aqui do lado aqui da direita do bebê. Vou aplicar e vou espalhando bem, para pegar todos os vincos, todas as partes ali mais profundas. E olha só como já é possível ver esse efeito meio oliva de pele. Eu acho simplesmente incrível mesmo. Venho novamente com o batedor e sempre fazendo esses movimentos de batidinha. Nunca esfregue ou arraste a espuma, tá? Então, o grande segredo, assim, da textura, que ela fique bem uniforme, é fazer esse movimento de batidinhas. E você também pode ir limpando ali num paninho ou numa fralda o excesso, tá? Então, você tá aplicando a textura e, ao mesmo tempo, tirando qualquer parte de excesso. Nas partes dos vincos, você também pode, de repente, pegar um pincelzinho mais fino e passar ali nos vincos para poder remover o excesso. Perceba aqui a diferença da parte onde eu não coloquei o sap green. Ele ficou uma textura bonita, mas não comprometeu nada na cor. E aonde eu acrescentei, né, o sap green. Olha como parece que ele evidencia toda a pintura, as partes mais translúcidas e todo esse toque de pele. E agora eu vou estar utilizando o calor térmico para poder selar essa nossa textura. Eu gosto muito de utilizar o soprador, mas também você pode estar utilizando o forno halogênio, o forno elétrico, o que for melhor para você. Os vernizes da Real Reborn funcionam exatamente como os vernizes da marca importada Genesis. Então, você pode utilizar pelo mesmo período, da mesma forma que você já usa de costume, caso você já utilize os vernizes importados. Então, nada muda nesse processo. Quando eu utilizo o soprador, eu sempre respeito uma distância de 15 centímetros e vou sempre movimentando a cabeça e o soprador. Geralmente eu fico aí em torno de 2 a 3 minutos em cada peça. Aqui já selada, a gente já tem uma textura incrível, porém, às vezes com o uso do soprador ou até mesmo dos fornos, algumas áreas de extremidades, elas tendem a brilhar, e isso é extremamente normal. E é nessa hora onde a gente pode estar utilizando somente o matte varnish. Ele é um efeito fosco, então eu aplico em algumas áreas onde eu notei que ficou um pouquinho mais brilhoso ali, ó, por conta do calor. Então, eu aplico ele puro nessas áreas ali, principalmente na parte de pálpebras, pontas de nariz, a pontinha da orelha, e passo o batedor e volto novamente com o calor, né? Seja ele com o soprador ou o forno de sua preferência. E esse é o resultado, olha que legal, você pode passar a unha, pode apertar e ver que realmente ele não craquela, ele fica assim uma textura incrível e faz principalmente a função de verniz mate. Aqui já com toda a misturinha, né, de todos os vernizes em toda a superfície do bebê. Agora eu vou falar sobre o Tique Medium. Eu vejo muitas artistas que não sabem a função do Tique Medium 3D. Ele serve para fazer sobrancelhas com efeito 3D, parecendo que são ali fiozinhos. Essa parte superior do nariz, ou brotoejinhas, ele dá um efeito 3D mesmo quando você é aplicado. Vou mostrar para vocês como eu utilizar ele. Com o pincel redondo, eu vou pegar diretamente o Tique Medium desta forma e vou passar uma generosa quantidade sobre a superfície da sobrancelha, ó. Dessa forma assim, espalhando desde o início até a parte ali final. E com a ajuda de um palitinho ou uma agulha, ou até mesmo o lado oposto de um bisturi, desse aqui que eu tô utilizando, ó, é o lado oposto, tá? Não é o lado que tem a parte da lâmina. Eu utilizo o lado oposto e vou fazendo os movimentos de fios e removendo o excesso ali na minha própria mão, ó. Tá vendo? Qualquer parte de excesso eu vou removendo, mas eu vou dando esse aspecto de fios por cima da sobrancelha pintada. Olha como fica, ó, em comparação a um lado e ao outro. Agora, o que eu vou fazer é utilizar o calor térmico.
eu utilizo o soprador porque para mim aqui é muito mais fácil e rápido para te mostrar. E esse é o resultado selado. Olha os fiozinhos ali, ó, como ficam evidentes e com aspecto 3D, diferente do lado onde eu não apliquei. Então, esse é o resultado utilizando o Tic Medium 3D na sobrancelha. Outra região também é aqui nessa parte superior do nariz, que pega até um pouquinho ali a parte superior da bochecha. Essa área geralmente é uma área que fica mais evidente de poros, então eu gosto de utilizar o Tic Medium também nessa região. Então eu utilizo ele puro mesmo com o pincel, ó, e vou aplicar nessa região aqui, ó, toda a parte superior de nariz e levo ela até um pouquinho mais ali, quase o topo da maçã do rosto do bebê. E venho mais uma vez com o batedor, sempre em movimentos de batidinha para dar esse efeito de poros, ó. Olha só de pertinho como fica, mais evidente ainda essa parte superior aqui do bebê. E claro, para selar utilizo o calor térmico, seja mais uma vez forno halogênio, forno elétrico ou soprador. Utilizando o soprador eu respeito a distância ali de 15 centímetros e utilizo ali mais ou menos 1 a 2 minutos, já que é uma região bem pouquinho que eu estou utilizando calor térmico e que eu apliquei o verniz. E esse é o resultado do Tic Medium nessa região. Olha como ele fica ali mais destaque, ele fica com uma textura mais de poros mesmo, mais evidente e fica um resultado incrível. Agora eu vou mostrar para você como eu faço aquele efeito de milhas, também conhecido como brotuejinhas, na região da face do bebê. Eu vou pegar uma pequena quantidade de Tic Medium 3D e também uma cor que pode ser o Nail Tip ou até mesmo o Flash 07, 08. Perceba que eu pego bem pouquinho tanto do Tic Medium como também da cor e vou misturando aqui, sem diluente, sem nada, com o próprio pincel. Ele vai ficar como se fosse uma pastinha com cor, olha. Vou misturando bem e essa quantidade é mais do que o suficiente. Com uma agulha, eu vou pegar aqui, ó, só um pouquinho do Tic Medium e vou fazer pequenas, quase que micro bolinhas, ó. Como o Tic Medium dá esse efeito 3D, ele vai dar relevo, então não vai ficar apenas ali uma tinta depositada. A gente vai colocar realmente um efeito 3D que, portanto, seja você ou seja seu colecionador, seu cliente, ele vai perceber que ali tem uma saliência mesmo, como se fosse as famosas milhas que tem na região do nariz do bebê, às vezes ali um pouquinho na pálpebra, fica um efeito muito legal e que certamente as pessoas ficam impressionadas com o realismo. Agora é só selar com o calor térmico. E esse é o resultado final utilizando os vernizes selantes da Real Reborn, um produto nacional com padrões internacionais e com valor muito acessível para nós artistas, que deixa uma textura incrível, não descasca, não fica grosseiro. Então, tá aí o resultado. Então, vamos recapitular também todos os vernizes que nós utilizamos para que vocês saibam a função de cada um. O Tinning Medium, que nada mais é do que um diluente, ele serve tanto para diluir os vernizes, como também algumas técnicas ele é utilizado para diluir a própria tinta. Assim como todos os produtos da Real Reborn, eles são compatíveis tanto com as tintas importadas Genesis, como similares nacionais à base de óleo. E também servem para selar a pintura Air Dry. Aqui temos o Matte Vernish, além dele proteger a pintura, ele tem um acabamento fosco. Então, para aquelas artistas, até colecionadoras que preferem uma textura sem brilho, o Matte é essencial para isso. Além dele remover também algumas áreas que ficam brilhosas, às vezes por conta do calor térmico, como eu mostrei para vocês. Algumas extremidades, como pontas de dedos, pontinha da orelha, ponta do nariz. Então, eu gosto de utilizar ela sozinha para poder realmente tirar esse brilho dessas áreas. Satin é um verniz com efeito acetinado. Então, se você quer um efeito de pele com leve brilho, aquele brilho natural, ó, como nossa pele assim mesmo, o satin serve para isso. Vai muito de gosto de cada artista, de cada colecionador, de cada cliente. E aqui, o tique, que muita gente às vezes tem dúvida para que serve, ele tem um efeito fantástico e é indispensável no material aí da Artista Reborn,
e mostrei pra vocês pra que ele serve. Ele é um efeito 3D, que você pode estar utilizando tanto como um efeito melhor de poros, para que ele possa dar mais relevo de poros, sensação de poros, como também pode ser usado em efeitos de relevo, como eu já tinha dito. Então, sobrancelha, muitas vezes as pessoas olham a minha sobrancelha e acham que é implantada. Então, é muito desse efeito, porque quando a gente passa o tique medium, principalmente quando você usa duas cores de sobrancelha, ele dá esse efeito tridimensional e tem essa sensação como se fosse fiozinhos de verdade. Além disso, ele dá esse efeito aqui nessa parte da região do bebê, que geralmente é mais oleosinha, então ele fica em mais destaque aqui. Então, eu gosto muito de usar nessa região. E por último, efeitos de brotoejas, né? Dá pra fazer brotoejinhas assim bem pequenininhas, marquinhas de pintinha, até mesmo marca de vacina. Então, na hora que você vai fazer a marquinha de vacina, você pode aplicar um pouquinho do tique medium para dar efeito de relevo na marca da vacina, tá bom? Então, por mim, eles estão totalmente aprovados. Indico muito vocês conhecerem a linha dos vernizes. E assim que você também tiver a oportunidade, deixa também o seu feedback lá no Instagram da Real Reborn, tá bom? Eles são vendidos em 3 tamanhos, então existe o tamanho pequeno, com 10 gramas, o tamanho médio, que é 30 gramas, e o tamanho grande de 100 gramas, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição também o link para vocês comprarem o Instagram e espero que vocês tenham gostado, sigam para mais e deixem seu feedback.